Bem-vindas e bem-vindos ao nosso programa semanal dedicado à saúde da grávida e do bebê. Tenho um bebê e agora? E hoje vamos falar sobre um tema que não podia estar mais na ordem do dia, alergias. Para falar sobre este tema, tenho então hoje comigo a nossa presença habitual, a doutora Helena Canário, nutricionista. Tenho também o Dr. Libério Ribeiro, que é pediatra e presidente da Sociedade Portuguesa de Alergologia Pediátrica. E depois vamos também falar com uma mãe que tem 2 filhos com alergias alimentares e, no fundo, vamos também conhecer um bocadinho do seu dia-a-dia, das dificuldades que ela atravessa. Doutora Helena Canário, começamos então por si. Quando falamos de doenças alérgicas, estamos a falar exatamente do quê? Estamos a falar de doenças que são multifatoriais, doenças que têm aqui vários fatores, nomeadamente em termos genéticos, com alguma predisposição e carga hereditária, que têm também fatores ambientais, e estamos aqui em termos de exposição a vários químicos e também a própria nutrição a que estamos sujeitos. E, portanto, é uma doença que realmente está exposta a todos estes fatores e que intervêm, que podem alterar e podem causar aqui diferentes manifestações. Doutor Libério, é um prazer imenso tê-lo aqui também connosco. Eu também só dizer que, além de pediatra, também sou imunoalergologista. Muito bem. Então, começo por perguntar, então, quais é que são as alergias mais comuns, então, aqui neste caso, na infância? Bom, geralmente as alergias mais precoces no seu aparecimento são as alergias alimentares. E a alergia mais frequente, porque é aquele primeiro alimento, digamos, com que a criança toma contacto, é o leite de vaca. Portanto, é a alergia às proteínas do leite de vaca. Nos alergenos alimentares, por ordem de prevalência, como referi, o leite de vaca está em primeiro lugar, depois temos o ovo, depois o trigo, a soja e depois nas crianças. Há quem diga crianças mais velhas, eu não gosto de ser crianças mais velhas porque as crianças nunca são velhas, as crianças são sempre jovens, mas nas crianças com mais idade, portanto a partir dos 3, 4 anos, começamos a ter então alergia ao peixe, alergia aos mariscos, alergia aos frutos secos, etc. Mas digamos, estes 8 que eu elenquei são aqueles, particularmente nos primeiros anos de vida, os 4 principais são o leite, o ovo, o trigo e a soja. Agora, claro que, além destas alergias alimentares, que muitas vezes são o início daquilo que nós chamamos a marcha alérgica, Exato. Ou seja, a pessoa começa por ter uma alergia a um alimento, e esse alimento muitas vezes pode ter só tradução a nível do aparelho digestivo, Exato. Portanto, a criança pode ter vômitos, pode ter diarreia, pode ter só cólicas abdominais, muitas vezes aquelas cólicas que muitas vezes são próprias do bebê, não são só cólicas, digamos, típicas do bebê, já Exato. pode ser tradutor da existência de uma alergia alimentar. Muitas dessas alergias alimentares, como lhe digo, isso no leite é muito frequente, há uma tradução cutânea, ou seja, tem simultaneamente uma dermatite atópica, e passado um tempo, esses doentes têm muita maior probabilidade de virem a desenvolver alergia também para alergénios inalatórios, Exato. Ou seja, a ácaros, a pólenes, ou gato que se tem em casa, ou cão, e tudo isso, digamos, vai depois ter uma tradução sob a forma ou de rinite, ou de asma, ou de ambas, depende Exato. realmente dessa evolução. Exatamente. A dermatite atópica, portanto, pode ser um primeiro sinal, doutora Helena Canário, de que de facto há ali alguma alteração. Sim, como disse o Dr. Libério, portanto, é uma das primeiras, porque realmente nos primeiros tempos a criança praticamente só faz alimentação láctea exclusiva, não é? Portanto, os primeiros 6 meses. Daí que, sendo a proteína do leite de vaca uma proteína que contém, em termos de sua composição, um dos maiores alergénios, que é a beta-lactoglobulina. Portanto, é natural, se fizermos uma exposição massiva a esta proteína, que haja um maior risco em crianças que têm já alguma predisposição em termos hereditários, não é? E quando falamos em histórico ou atopia familiar, estamos a falar, por exemplo, se o pai ou a mãe ou um dos irmãos da criança tem alguma doença alérgica realmente diagnosticada e comprovada como tal. Portanto, aí realmente o risco da criança vir também a ter algum tipo de alergia é maior. Portanto, se forem ambos os pais e se os pais tiverem a mesma doença, portanto, pode chegar até aos 80% a probabilidade da criança vir a manifestar. Portanto, fundamental aqui, em termos nutricionais, é que para a melhor prevenção primária,
este bebê possa fazer, idealmente, a amamentação, portanto, o leite materno, que de facto é uma proteína ótima, adequada ao bebê, não sendo uma proteína tratada ou parcialmente hidrolisada ou extensamente hidrolisada, é uma proteína de muito fácil digestão para o bebê e, portanto, está adequada e é, de facto, a melhor prevenção que estas crianças poderão fazer. Aliás, todas as crianças, sim, mas estas, acima de tudo, exatamente. Também. Doutor Libério, portanto, estamos aqui a falar desta componente hereditária, mas muitas vezes os pais também ou não sabem ou nem se lembram às vezes que têm estas questões. Portanto, isto, no fundo, quando o casal pensa em ter um filho, isto devia ser logo algo em que eles deveriam pensar, não era? Deveria haver tal consulta pré-natal, não é? Que nem sempre existe. Que raramente existe. Que raramente existe. E não só por causa das alergias, porque muitas outras doenças que têm genéticas que convém realmente ter conhecimento disso. Só que chega a dizer que os leites chamados adaptados, ou que são utilizados, são leites sempre de vaca. E eu costumo dizer muitas vezes que o leite de vaca foi a natureza que criou para alimentar vitelos, não foi para alimentar humanos. E daí nós realmente termos essa potencial reação, particularmente nos indivíduos sensíveis, que têm a tal predisposição que a doutora Helena Canário falou, de poderem reagir de forma anómala, que é uma forma exagerada. No fim, a reação alérgica é uma reação de hipersensibilidade, ou seja, o indivíduo reage de uma forma anormal e exagerada àqueles, no caso da alergia alimentar, alimentos que a grande maioria da população tolera sem qualquer sintomatologia. Em relação à pergunta que me pôs, dos pais, não há dúvida que a hereditariedade nas doenças alérgicas tem uma grande importância. Contudo, cada vez mais esse papel da genética, digamos assim, está a ser relegado para um papel que era primordial há poucos anos atrás, para um segundo plano. Isto porquê? Porque a influência do meio vai fazer com que essa predisposição, se for agressivo, ele está muito mais suscetível a ter, mas mesmo crianças que não tenham essa predisposição, dadas as agressões ambientais que nós temos, está muito mais sujeito a isso. Não esquecer que nós hoje comemos tudo enlatados, pré-preparados, processados, e portanto tudo isso, o que é que acontece? Nós nascemos todos potencialmente alérgicos. Exato. Ou seja, porque é que isto acontece? As pessoas alérgicas têm, não vou aqui explicar que isso agora é difícil, têm um perfil que nós chamamos de TH2, que é um perfil a nível celular, a nível dos linfócitos. O bebê, no feto, e depois o bebê quando nasce, vem com esse perfil H2. E porquê? Porque é uma forma que a natureza tem de o feto ser tolerado para a mãe, porque sendo o feto um corpo estranho, digamos assim, e tudo que é corpo estranho o nosso organismo tenta expulsar, por isso é que às vezes há abortos, quando não se dá essa modificação, essa tolerância. Exatamente, o bebê desenvolve um perfil de TH2 que é muito menos agressivo, entre aspas, para a mãe, e que permite realmente tolerar o feto e ter uma gravidez de desenvolvimento normal. Portanto, nós quando nascemos com esse perfil, portanto, potencialmente somos todos alérgicos. Eu costumo dizer isto. O que é que acontece? O que é que vai determinar depois que realmente esse perfil TH2 seja alterado? Isto é como se fosse uma balança de dois pratos que tem de estar equilibrada e que se estiver desequilibrada para o tal TH2 temos alergia, se desequilibrar para o TH1 nós vamos ter pessoas não alérgicas. Isto em termos muito gerais, não, e é isso que nós queremos também esclarecer de forma simples, sem entrar em pormenores, atendendo a qual é a finalidade do nosso público. O que é que acontece? Logo, o tipo de parto é extremamente importante na determinação dessa, porque se eu fizer um parto por via genital, o parto normal, por via vaginal, o que acontece é que o bebê é contaminado pela flora microbiana da mãe e isso é importantíssimo para fazer com que haja esse switch, digamos assim, do TH2 para o TH1. E se isso acontecer, essas crianças vão ter menos probabilidade de vir a desenvolver doenças alérgicas. Por outro lado, se eu for um parto por cesariana, eu não tenho essa contaminação, inclusive até se esteriliza para fazer a cirurgia, e portanto o bebê não tem contacto com qualquer
micróbio, digamos assim. Exato. E, portanto, continua a ter o perfil TH2. E depois uma coisa muito importante é a microbiota. É que um bebê que nasce por cesariana tem uma microbiota totalmente diferente de um bebê que nasce por parto cesariana. Geralmente, a microbiota de um bebê nascido por cesariana só tem a mesma composição, digamos assim, dessa microbiota aos 6 meses de idade, quando o outro tem logo desde os primeiros dias de vida. Exato. E como a microbiota é muito importante para o desenvolvimento do sistema imunológico e para a tal tolerância, Exato. se eu tenho aqui uma janela nos primeiros 6 meses de vida, se houver estes todos os fatores de risco, os genéticos, a cesariana, e se eventualmente faço uma introdução de um biberon de leite adaptado, sem realmente saber nada do passado, digamos, a probabilidade de eu fazer uma reação alérgica às proteínas do leite, que é o primeiro alimento com que o bebê contacta, é bastante grande. Exatamente. E hoje em dia, então, como é que podemos tratar estas alergias? Isto agora é que é um problema, não é? Hoje em dia dispomos de inúmeras ferramentas que nos permitem fazer um diagnóstico preciso, Exato. precoce. Felizmente, exato, que era o que faltava porque também. uma dos erros e mitos que existem, que eu costumo dizer muitas vezes, eu na asma tenho 7 mitos que eu elenco e que não vou agora estar aqui a referir, mas digamos, é que aqui, por exemplo, na alergia alimentar, é que os testes cutâneos não se podem fazer antes dos 2 anos de idade. É totalmente errado. Os testes cutâneos podem ser feitos em qualquer idade. Exato. Agora, tem de ser feitos é realmente quem saiba manusear esta ferramenta. Porque, digamos, a leitura não é idêntica àquilo que se passa numa criança com mais idade. Enquanto, por exemplo, numa criança com mais idade, nós olhamos muito para a pápula, para a extensão da pápula. Numa criança até aos 2 anos, muitas vezes o eritema já tem um significado que numa criança de mais idade, só isolado, não tem interesse nenhum. Portanto, além dos testes cutâneos, nós também temos, hoje em dia, a parte laboratorial, a determinação da IgE total, que é digamos, não nos dá indicações precisas, só permite dizer se a criança tem um potencial alérgico ou se já tem alergias, se forem valores muito elevados. Exato. E depois temos as IgE específicas que permitem determinar a que alimentos e a que frações desses alimentos é que eventualmente a criança tem alergia. Hoje em dia ainda avançamos muito mais no diagnóstico destas situações, porque temos os chamados alergénios moleculares, que nos permitem ir dentro de cada alergénio, saber, e de cada parte desse alergénio, saber os epítopos, ou seja, a composição de cada alergénio. Vou dar um exemplo para isto se perceber. Digamos que eu tenho, talvez vou falar, como estamos nas alergias alimentares, no ovo. O ovo tem várias componentes proteicos, a nível da clara e a nível da gema. E desses componentes proteicos, eu posso fazer isolado, quer em testes cutâneos, quer saber em IgE específicas. Mas há os alergénios moleculares que vão permitir que dentro de cada fração desses digamos, subalergénios, chamemos-lhe assim, nós podemos identificar qual é o interesse de cada epítopo. E isso é muito importante porque permite-nos saber, primeiro, a probabilidade de fazer reações mais ou menos graves em determinado alimento. Segundo, estabelecer um critério de prognóstico, porque sabemos que quando se é alérgico a determinados epíptopos, a probabilidade de fazer reações graves ou de serem persistentes para a vida toda é muito maior do que se for outros epítopos. Exemplo prático, ovo, como estavas a falar. Eu se tiver alergia aos diversos marcadores do ovo, mas por exemplo um que é o ovo mucoide for negativo, o que é que acontece? Como o ovo mucoide desses componentes é aquele que é termostável, ou seja, não se destrói para cozedura nem para manipulação, digamos, culinária, e que também não é alterado pelos nossos enzimas digestivos, é aquele alergente que tem probabilidade de dar reações muito mais graves.
Porque se eu tiver um ovo mucoide negativo, não tenho ele, e possivelmente são crianças que, se comerem, por exemplo, ovo cozinhado, toleram o ovo. Claro, mas claro, se tiver claro. ovo mucoide, não podem comer ovo, seja qual for a forma que isso Pois existir. é, isto é toda uma ciência. Olha, mas ainda bem que, de facto, estamos já nesse ponto de avanço, não é? Porque isto, de facto, é uma esperança também para muitos pais que nos estão a ouvir, com certeza. Muito obrigada, Dr. Libério, foi muito esclarecedor. Muito obrigado. E agora vamos conhecer cinesoterapia. O que é isto, afinal? Muitos pais, se calhar, em casa, alguns já terão ouvido falar por circunstâncias, de facto, que os seus filhos o exigiram. Mas vamos então conhecer o que é e, de facto, como pode ajudar e em que é que se pode aplicar aqui nestas questões alérgicas. Vamos ver. Chama-se ginástica respiratória ou cinesioterapia e nós estamos na Clínica da Criança e do Adolescente, em Lisboa, onde vamos procurar perceber então em que contexto e em que situação clínica é que a cinesioterapia é a melhor solução para os problemas respiratórios dos bebés. Basicamente há um espectro muito grande de crianças, desde que elas estão só constipadas, chamamos assim, até estarem com uma bronquiolite ou uma patologia um pouco mais grave. Se calhar eu posso até dividir em 2 momentos pelos quais os pais me procuram, que é um será chegar e fazer um diagnóstico, esta criança precisa dos nossos serviços, tratar uma patologia mais específica ou não, pode só pôr o soro assim, fazer esta brincadeira com ela para promover a saída das secreções, ou então nós, ao avaliar, percebemos então que a criança está a precisar de um cuidado mais específico e escolhemos tratar. É muito importante fazer esta diferença porque nem sempre, e até em casos de bronquiolite, nem sempre a fisioterapia é indicada, e é muito importante um fisioterapeuta conhecer o sistema respiratório, saber através da auscultação e através dos sinais que a criança e os pais nos dão, saber se somos o agente certo naquela altura. E como é que é feita então a cinesioterapia? Indo concretamente ao tratamento, como é que ele se faz? Conforme o tamanho da criança, a criança pode ser tratada ou deitada ou sentada. Então, se for uma criança mais pequenina, que não se aguenta na posição de sentada, eu vou escolher tratá-la na cama ou no muda-fraldas. Se for uma criança maior, eu prefiro, até pelo facto de conseguir acompanhar mais os movimentos, porque a criança maior mexe-se um bocadinho mais, portanto, dá-me mais liberdade se eu conseguir acompanhá-la para não forçá-la demasiado. Pronto. Então, como vos falei, nós temos a parte superior e a parte inferior. A primeira coisa a fazer depois da auscultação e de perceber onde é que eu vou atuar será a parte superior, porque para eu tirar o que está em baixo preciso primeiro de tirar o que está em cima. Coloco o famoso soro, que dá muitas dores de cabeça a muitas mães. Basicamente, nós colocamos o soro, deitado eu costumo fazer assim, até posso, se a minha mão dominante for a outra, for fazer assim, e depois o importante vai ser eu usar então a ins e a expiração e ou vou fechando a boca e uma narina ao mesmo tempo, ou fecho só a boca, ou estou só com a narina e, portanto, com a ins e a ex eu vou jogando aqui. Muitas vezes os pais ficam aflitos porque pensam que a criança poderá sufocar ou ficar sem respirar, mas isto são movimentos que nós fazemos muito rápidos e temos experiência em sabê-los fazer no momento certo e por isso é que, por vezes, os pais gostariam de conseguir fazer e perguntam-nos e nós, dependendo da destreza do pai, ensinamos ou não, porque é algo que é preciso ter bastante experiência e, portanto, são movimentos rápidos e eu logo que percebo que a criança precisa de respirar, eu solto. Resumidamente, a inspiração puxará a expectoração para trás e a expiração ajuda-me a trazê-la para cima. Portanto, é isso que está a fazer concretamente ao bebê, a nível respiratório, é precisamente... É essa a repercussão que tem dentro da cavidade nasal e nas vias aéreas superiores do bebê. Passando para baixo, então depois de ter limpo a primeira parte, eu preciso que a expectoração, que pode estar em todo o sítio do meu pulmão, se estiver cá em baixo eu preciso de pô-la para cima, se estiver já próxima à garganta, à mesma ela precisa de ir até à garganta, vamos chamar assim, para o bebê ter o estímulo para tossir, porque o objetivo disto tudo é que o bebê tussa e deite fora a expectoração. Portanto, mais uma vez eu vou usar a ins e a expiração do bebê, e vou como que ajudar a desinsuflar o pulmão na ex e, de acordo com a técnica que eu acho melhor,
deixo-o encher na inspiração ou travo o momento da inspiração para que ele não expanda o pulmão e consiga desinsuflar ainda mais na próxima, a expiração. E depois vou jogando aqui com a ins, com a ex. Quando a expectoração, quando eu consigo perceber que ela está a chegar cá acima, eu ouço e sinto. Se o bebê tosse sozinho, ótimo, esse é o objetivo final, portanto, quando a expectoração já está a estimular aqui. Caso eu perceba que ele não vai tossir sozinho, eu posso ou provocar a tosse ou provocar uma inspiração profunda para ver se o bebê tosse sozinho. Somos sempre a favor de que o bebê faça as coisas o mais possível por si. Como terapeuta, e para terminar, que recomendações é que deixaria aos pais? Aos pais, então, eu acho que eu tenho vindo a perceber bastante, e isto é uma coisa mais importante de qualquer maneira de pôr soro ou analisar a cor do ranho, é para seguirem a intuição, a vossa intuição, porque o que eu reparo é que quando eu chego à casa de uma família e a mãe me fala sobre o bebê, ela sabe perfeitamente porque é que ele está mal, ou quando é que não está, quando é que começou a ficar pior, e por vezes, ao duvidar dessa intuição de que esta criança, será que está mal, será que está bem, preciso de ajuda, baralham-se um pouco. Mas eu reparo que basta eu ir ter com as mães ou com os pais e explicar minimamente a parte mais técnica, que bate sempre certo com a intuição, depois é uma questão de ficar confiante e depois é agir como eu já sigo as famílias, muito só a ponto de ir lá, fazer uma avaliação, dar um toque, por isso acho que confiem na vossa intuição. Estamos de volta, doutora Helena Canário. Vamos aqui então conversar agora um bocadinho. De facto, falámos que é possível perceber que há uma predisposição do bebê, não é, para as alergias. Então o que é que pode ser feito nesse caso? Era o que dizíamos há pouco, Sara. Portanto, em primeiro lugar, se o pai não sabe ou não conhece, os pais não têm presente o seu histórico, obviamente apostar na amamentação nos primeiros meses e, claramente, se isto não puder ser, optar por uma fórmula, e hoje em dia a indústria consegue reduzir a alergenicidade das formas infantis para fazer prevenção, como acabando por fazer aqui um tratamento térmico e desnaturando esta macromolécula que são as proteínas. Já é possível fazer-se isso. Já é possível e, portanto, conseguir reduzir o nível da alergenicidade, portanto, para níveis muito interessantes. E estamos a falar em cerca de 50% ao fim do primeiro ano, no que diz respeito, por exemplo, à dermatite atópica. Ora bem, se mesmo assim nós não conseguimos prevenir, obviamente que aí temos que fazer um diagnóstico aprofundado, claro. E se houver um diagnóstico comprovado, passamos para uma fase de tratamento. Numa primeira fase, prevenção primária, leite materno, como disse, pelo maior período de tempo. Caso não seja possível, uma fórmula parcialmente hidrolisada, portanto, claro. Com estas características, que seja clinicamente comprovada e que tenha esse efeito, portanto, nem todas as fórmulas são iguais e têm estas características e, portanto, tendo aqui a componente de salvaguardar estes claro. Bebés e, hoje em dia, além desta questão da proteína, há também, o Dr. Libério reforçou a questão da microbiota, exato. Portanto, a adição de oligosacáridos que vão permitir a estes bebés ter uma evolução em termos de microbiota muito mais assertiva, muito mais interessante e do ponto de vista também de desenvolvimento e de maturação do sistema imunológico, muito melhor. Exato. Portanto, sem dúvida, prevenção primária e caso isso não seja possível, então passar por uma fase de diagnóstico. Exatamente. E agora temos aqui a nossa mãe, Marta Castelão Costa, que tem 2 filhos alérgicos, não é verdade? Exatamente. Então como é que começou esta aventura, Marta? Esta aventura começou com o meu filho mais velho, o Francisco, tem agora 4 anos. Exato. E o Francisco, quando era bebê de meses, até 1 ano, o Francisco sempre foi uma criança que tinha muitas gastroenterites, muitas bronquiolites, muitas cólicas, vomitava muito, exato. Diarreias, tinha muito eczema na pele. E uma vez, em conversa com uma amiga, conversa de café, exato. Uma amiga que é alergologista, eu referi disso. Eu acho que o Francisco passa-se com alguma coisa. Qualquer coisa, pois. Pronto. Era demais, não era? Era demais. Foi o meu primeiro filho, uma pessoa ainda um bocadinho inexperiente, claro. Mas alguma coisa não estava bem. E ela disse-me, muitas vezes, mais do que análise ou mais do que exames, o feeling de mãe, às vezes, claro. Não é? Diz-nos muita coisa. E ela disse, então, mas vai fazer exames com ele, e foi fazer análise, foi fazer exames, e aí percebi que o Francisco era alérgico
num nível mais elevado ao ovo, mas que tem valores, como o Dr. Libério estava a falar, das IgE específicas, Exato. valores, indicadores de IgE específicas positivos a muitos alimentos. Exato. A muitas frutas, como o morango, como o pêssego, como a maçã, uma série de frutos secos. Tem depois aos pólenes, tem ao gato, exato. por exemplo, ao pelo do gato, tem uma série de coisas. E pronto, e a partir daí tudo fez sentido, não é? Claro, claro, exatamente. Mas depois, entretanto, nasceu também um segundo filho. Exatamente. Aí já estavam um passado- bocadinho alertados, não é? Também para isso. Já, embora eu não estava longe de pensar que o meu segundo Claro, filho também iria ter exatamente. alergias, eu não tinha essa consciência Exato. de que era um fator que poderia acontecer com frequência. E, portanto, passados 2 anos, nasce o nosso filho mais novo, Sebastião, e que, ao contrário do Francisco, o Francisco saiu da maternidade já com suplemento, com Exato. o leite adaptado. E o Sebastião não, sempre foi leite materno exclusivo. Portanto, até introduzir a papa, a primeira papa, não tinha Parecia que nada. estava tudo bem, Exatamente, pensávamos que estava tudo bem. A primeira vez que introduziu, a primeira vez que comeu a papa vomitou, diarreia e ficou com o corpo todo, a pele parecia queimado. Pois, exato. Portanto, percebemos logo, alguma coisa não está bem, muito provavelmente é alérgico ao leite. Parei de imediato, foi a primeira e única papa que ele comeu. Fui fazer análises e aí descobri que o Sebastião é alérgico ao ovo, à proteína do leite de vaca e ao glúten, ao trigo, em níveis muito elevados. E, portanto, esta gestão do dia-a-dia não deve ser fácil, não é? Porque obriga aqui, Sim. eles estão os dois neste momento na escola, Estão. não é? Portanto, isto obriga aqui em casa, tiveram que fazer necessariamente algumas alterações. Exatamente. E depois também na escola. Como é que tem Sim. sido esse caminho? Eles são os dois na escola, estão os dois na mesma escola. O Francisco já lá estava e já sabiam que ele era alérgico ao ovo. Com o Sebastião, o que nós fizemos foi, nós levámos a médica do Sebastião à escola para conseguir, naquela fase inicial de começo de aula, juntaram todas as auxiliares, todas as educadoras, o corpo docente e fizemos uma sessão de esclarecimento Exato. para falar sobre o tema, não só do Sebastião, mas o tema das alergias em geral, e ficou tudo muito mais, eu penso que ficaram muito mais conscientes. Obviamente que é um risco, não se pode garantir a 100% que não aconteça nada, Claro. porque eles são miúdos pequenos, são miúdos que se mexem, podem pegar Exatamente. em comidas de outras crianças que estejam a comer, mas a coisa até corre muito bem, até porque existe também depois eu tenho uma relação muito próxima com a educadora, com a auxiliar, todos Claro. os dias. Por exemplo, aparece uma mancha na cara do Sebastião, elas mandam logo uma mensagem, será que é alguma coisa? Exatamente, Portanto, que isso bom. também nos tranquiliza. Claro, como é óbvio, uma boa relação. Exatamente, porque era uma coisa que nós queríamos, era Claro. que eles tivessem uma vida o mais normal O mais possível. normal possível, é o desejável. Muito bem, Marta, muito obrigada a ti também por este testemunho. Doutora Helena Canário, muito obrigada. E por hoje vamos ter que ficar por aqui. Voltamos para a semana com outro tema que também vai ser com certeza do vosso agrado aqui no S+. Obrigada.